aí porque Ele é Deus que tem dado essa direção a cada um, a cada pastor, a cada líder, né? Ficamos aí abalados aí com a situação de ontem, né? Não sei quantos acompanharam aí o acidente que aconteceu com os missionários da Vale da Bênção. E realmente foram 4 óbitos, outros estão internados, e nós devemos estar orando pelos enlutados, né? Orando ali pelas famílias, orando pelos missionários mesmo, né? E pelo trabalho do pastor Jonathan, que está sendo feito ali em todo o Nordeste brasileiro. Há muito tempo já nós estivemos juntos falando sobre essas viagens, tratando sobre essas viagens, e realmente é um ataque, é uma batalha contínua, né? A gente sempre passava lá quando a gente estava com o nosso ônibus, e ele sempre nos compartilhava um pouco das viagens dele, a gente trocava as experiências. Temos certeza que ele está realmente muito abalado com toda essa situação, e devemos estar orando não só por ele, mas pelas famílias aí enlutadas. E falando em problema, a gente sabe que pastores têm passado por muitos problemas, né? Pastores, líderes ministeriais têm passado por muitos ataques, muitas situações, mas é interessante a gente observar que sempre que vem algum ataque num nível coletivo, isso pré-anuncia uma grande bênção e uma grande vitória da parte de Deus, né? A gente observa em todo o período bíblico que sempre que tem esses tipos de ataque, então na verdade Deus está mostrando, né, que algo novo está por acontecer, e nós cremos nisso, temos pregado isso, temos ensinado isso. Deus tem nos dado a direção. De 4 anos para cá, a gente começou a trabalhar em cima da pregação expositiva. A pregação expositiva, a gente escolheu um personagem por ano, e nesse personagem por ano, a gente faz toda a vida dele em ordem cronológica, né? Começamos com Moisés, fizemos ali em Moisés Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Depois de Moisés, a gente entrou para Josué. Josué saiu o livro, né? Josué saiu o livro. O livro de Josué, na verdade, é as mensagens que eu ministrei aqui durante um ano, né? As mensagens que eu tive ministrando aqui, a gente colocou na linguagem de livro, e aí saiu o livro. Graças a Deus tem tido uma excelente aceitação. Muitos pastores, faculdades, universidades teológicas estão adotando ele, e a gente fica feliz por isso, que realmente ficou aí uma obra completa, não só biográfica de Josué, mas também profética para os dias de hoje. E depois de Josué nós trabalhamos Juiz, depois de Juiz nós entramos no ano apostólico de Davi, e no ano apostólico de Davi eu estive trabalhando desde Ana, né? Ana clamou por um filho, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Ana clamou por um filho, depois de Ana vem Samuel, uma voz profética é restaurada. Aí Samuel unge os 2 reis de 3 do Reino Unido, ele unge então Saul, ele unge Davi, e depois Davi passa o trono para Salomão, e esse ano nós estamos no ano de Eliseu. Agora Eliseu profetizava ao Reino do Norte, então eu estou ainda fazendo o link, né, de Salomão para Eliseu, onde na verdade Jeroboão assume o Reino do Norte, e aí de Jeroboão toda a sucessão dele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nesses domingos de janeiro a gente tem visto isso, e o cenário que estava acontecendo em Israel no Reino do Norte não era um cenário muito agradável. O cenário que estava acontecendo em Israel, em todo o Reino do Norte, era algo de corrupção, de idolatria, de promiscuidade. Os reis do Reino do Norte incentivaram a aliança com outros povos, por isso que os samaritanos não são aceitos pelos judeus até hoje. Então toda essa situação preparou o cenário para indignar Elias, para se levantar e dizer basta. Todo esse cenário preparou Elias para que ele pudesse estar furioso, indignado, para que ele pudesse estar numa situação realmente de não aceitar mais. E nessa situação de não aceitar mais, é o que eu quero falar nessa tarde. Como pastores, quais coisas que você não aceita mais? Como pastores, o que está te indignando? Nós estamos observando no cenário mundial que está chegando
tempo do Senhor levantar profetas na terra de novo. Sempre teve remanescente, sempre teve uma voz profética, mas agora o profético vai ser intensificado, o profético vai ser levantado de uma maneira tão tremenda e tão extraordinária, porque um novo tempo profético de Deus está sendo preparado, está sendo gerado. Houve um tempo de escassez, houve um tempo de sequidão, houve um tempo de esterilidade, mas Deus levantou o remanescente, Deus levantou a igreja como Ana, para que pudesse clamar, para que pudesse gerar uma voz profética, para que pudesse pedir filhos. Enquanto Ana estava pedindo filho, Deus estava gerando um profeta. Alguns anos atrás, a gente observa que não se tinha o entendimento dos 5 ministérios de Efésios 4. Quem é cristão há mais tempo sabe do que eu estou falando. Era só pastor, 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 pastor. E o pastor fazia tudo. De 30 anos para cá, começou uma restauração dos 5 ministérios. Quando teve a primeira conferência apostólica, foi um escândalo, né? Primeira conferência apostólica, o que é isso agora? Apóstolo, onde já se viu? Apóstolo foi Paulo, apóstolo foi Pedro, apóstolo foi Tiago. E as pessoas se levantaram contra isso, na verdade, perdurou por 30 anos, e agora está tendo uma aceitação maior, e agora estão vendo a diferença do apostólico para o pastoral, estão vendo a diferença de um ministério para o outro, mas eu observo que nesses 30 anos, essa revelação apostólica, ela foi crescendo gradativamente, ela foi conquistando, e eu sempre falei em todo período de igreja, em todo período de ministério, nós necessitamos não só de uma restauração apostólica, nós necessitamos de uma restauração dos 5 ministérios. Nós necessitamos de profetas nos dias de hoje, necessitamos de evangelistas nos dias de hoje, necessitamos de pastores segundo o coração de Deus, e necessitamos de mestres, ensinadores, que verdadeiramente possam ensinar o que está no coração de Deus para os dias de hoje. Por quê? Porque tem muita coisa que é passado, tem muita coisa que já foi. E não é que nós estamos buscando uma nova revelação, mas nós estamos voltando à revelação original. Estamos voltando à revelação da palavra. Não precisamos de uma nova, precisamos voltar à essência. Então a importância de nós entendermos que nessas 3 décadas a revelação foi gradativa, a revelação foi crescendo, e muito tempo de oração e jejum vai abrir a visão espiritual. Muito tempo de oração e jejum vai destravar algo que está retido, que é para a nossa geração e que precisa ser liberado. Os pastores estão sendo pressionados, os pastores estão sendo afrontados de diversas maneiras, não só uma pressão externa, mas também uma pressão interna. É absurdo, avassalador o número de pastores que cometeram suicídio no ano passado, ultrapassam 250. Então a gente observa que realmente houve algo aí no mundo espiritual, na atmosfera espiritual. Agora a gente entende o quê? Há uma casta de demônios que só sai com jejum e oração. E o demônio de hoje trabalha como um serviço de inteligência, né? Não tem mais aquela coisa explícita, demonstrada, não. É coisa de ataque na mente, é coisa de ataque no interior, é coisa assim, subliminar, né? Não é coisa revelada, manifesta, não vai se estribuchar no culto, pode ficar sossegado que hoje ele não está trabalhando dessa forma. Hoje, na verdade, ele apresenta outras maneiras. Eu vi uma matéria essa semana que as baratas estão evoluindo contra os... né? Não só elas não, os demônios também estão evoluindo. Tá? Situações que a gente vê que com o passar dos anos as coisas vão evoluindo, as coisas vão mudando. E situações que muitas vezes a gente tratava numa oração final do culto, hoje você marca 3, 4, 5 aconselhamentos e não resolve. Você faz uma visita, você faz 2, 3 e a pessoa continua com problema. Então, os tipos de ataque, o nível de ataque aumentou. Só que, se o nível de ataque aumentou, eu tenho que crer que existe um nível de revestimento espiritual maior para ser desatado, porque a palavra de Deus não mente, ela nos garante que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, e você é essa igreja. Então as portas do inferno não vão prevalecer.
Agora nós temos que entender o que é que está acontecendo nessa atmosfera espiritual, e nós como ministros, como pastores, nós como líderes ministeriais, o que devemos fazer? Nós observamos na visão de Elias, na visão de Eliseu, eles entenderam que a vida deles poderia ser uma mensagem. Eles entenderam que a vida deles era a maior mensagem. Jeroboão não queria que o povo descesse para o sul, Jeroboão não queria que o povo fosse ao templo de Salomão, embora já tivesse sido saqueado e tudo mais. Jeroboão não queria deixar, porque ele achava que Roboão ia convencer o povo. E aí, devido a isso, Jeroboão começou a fazer postes ídolos. Voltou, trocou a imagem, colocou bezerros de ouro em Betel, colocou bezerros de ouro em Dan. Falou, olha, vocês não precisam descer até lá para cultuar a Deus, pode cultuar diante desses 2 bezerros de ouro. E o pior, não é o líder tomar uma atitude rebelde contra Deus, o pior é o povo aceitar e não fazer nada. Ele continua alterando não só o sistema de culto, como ele altera o sistema de adoração, como ele altera o sistema de sacrifício, como ele vai para os altares e faz sacrifício. Claro, quem estava recebendo sacrifício todo era Satanás, e diante de toda essa situação, chega um ponto que Jeroboão começa a ungir sacerdotes. Espera aí, quem era ele para ungir sacerdote? Só que se a gente for observar o que está acontecendo nos dias de hoje, está do mesmo jeito. Estamos observando que qualquer um unge qualquer um a qualquer cargo, qualquer pessoa reconhece qualquer um. A pessoa pode ser diácono, pode ser intercessor e consagra alguém a apóstolo. Um diácono, um intercessor está consagrando gente a pastorado. Diácono, intercessor, ou muitas vezes um membro que tem uma palavra profética, não é nem que ele seja um profeta, mas tem uma palavra profética, se acha na autoridade de consagrar alguém ao apostolado, se acha na autoridade de consagrar alguém a pastor. Gente, está tudo fora de ordem. Então nós estamos observando que estão barateando os ofícios sacerdotais, estão, na verdade, diminuindo os ofícios sacerdotais, como qualquer pessoa que queira ser pastor, vai estudar, vai fazer um curso, vai buscar de Deus. A maior aprovação é, na verdade, a vontade de Deus, mas qualquer um ungir qualquer pessoa, estamos replicando o cenário do Reino do Norte nos períodos de Elias. E não é de se surpreender que muitos desses pastores que estão sendo consagrados e ungidos, nem convertidos são. Não é de se surpreender que estamos entrando num período em que nós vamos ver aberrações ainda maior, e vai começar a separação daquele que serve e do que não serve ao Senhor. Agora, os que servem ao Senhor têm que se unir. Os que servem ao Senhor vão ter que clamar, porque a batalha vai intensificar. Então nós precisamos estar atentos e precisamos nos posicionar como servos do Senhor. Precisamos nos levantar como uma voz profética nesse deserto espiritual que estamos vivendo nesses dias de hoje. Deus pode te usar para falar a uma pessoa e mudar a vida dessa pessoa. Deus pode te usar para falar com uma família e mudar a vida dessa família. O que, na verdade, nós precisamos entender é que Deus levanta os seus profetas para antecipar aquilo que Ele quer fazer, ou, na verdade, para profetizar, para pré-anunciar aquilo que Deus quer fazer. E quando, na verdade, Deus move alguém a falar alguma coisa, Deus honra aquilo que saiu da boca da pessoa, que esteja alinhado com a vontade de Deus. A gente observa, terminando o cenário de Salomão, Deus tinha falado com Salomão: você se desviou, você adulterou, você pegou 700 mulheres, 300 concubinas, você trouxe o Deus delas para a nação e fez idolatria, postes ídolos e oferendas a elas. Eu vou quebrar o teu reino, mas olha, não no seu mandato. No mandato do teu filho eu vou quebrar o teu reino. E foi realmente o que aconteceu. Agora, Deus já tinha falado com Salomão, de repente Deus levanta um profeta
um profeta chamado Aías. O profeta Aías encontra Jeroboão. Jeroboão era funcionário de Salomão e ele tinha fugido para o Egito justamente por causa de todo esse cenário do que Salomão estava fazendo. Então ele se refugiou no Egito, se abrigou no Egito, e de repente o profeta Aías encontra Jeroboão. Ele estava com uma veste nova, ele tira a sua veste, ele parte a veste em 12 pedaços, ele pega 10 pedaços e põe na mão de Jeroboão e fala: olha, Deus vai rasgar o trono da linhagem de Davi, de Salomão, e 10 vai ficar com você. O profeta Aías, ele na verdade pré-anunciou. O profeta Aías liberou uma palavra de juízo, liberou uma palavra de sentença, na verdade liberou um decreto profético. Só que o ungido de Deus, quando libera um decreto profético alinhado com a vontade de Deus, é o que acontece. Foi exatamente o que aconteceu. E aí naquele momento, o que passa? Salomão ficou sabendo, mandou matar. Jeroboão tem que fugir, mas não tem jeito, a palavra profética vai se cumprir. Passam-se os anos, Roboão assume, aumenta os impostos, quebra o reino, se divide, separa. Reino do norte 10, reino do sul ficou com uma tribo. Às vezes ela teve Benjamim que apoiou, então às vezes a gente chama de 2 tribos no reino do sul, mas por causa de uma palavra profética que Deus tinha dado a Davi. Por causa de uma voz profética que Deus tinha falado lá atrás. Por amor a Davi, meu servo, não riscarei. Por amor a Davi, não tirarei da linhagem. Por amor a Davi, vou cumprir a minha palavra. Porque ainda que o homem for infiel, Deus será para todos sempre fiel. Aí eu vejo a importância de palavras proféticas. Aí eu vejo a importância de nós, como servos do Senhor, nos alinharmos e começarmos a liberar sentenças proféticas. A corrupção alastrou em todo o reino do norte. Jeroboão foi terrível. Morre ele, assume o filho, mata o filho, assumem o trono. Se levanta um profeta chamado Jeú, e Jeú decreta contra o rei que estava no poder, que se chamava Baasá. Esse cenário de corrupção, esse cenário de idolatria, de guerra, esse cenário de postes ídolos. Depois de Jeroboão no reino do norte, até sacrifício humano eles começaram a fazer no altar que era feito para Deus. Esse cenário foi que indignou Elias. Nós precisamos olhar para tudo que está fora da palavra de Deus nos dias de hoje e sermos indignados pela rebelião contra a verdade da palavra de Deus. E como autoridade espiritual, como voz profética, em cada ministério, em cada pastor, em cada líder que está aqui, começarmos a liberar sentenças proféticas para que o reino de Deus possa avançar, para que o reino de Deus possa ser estabelecido, para que o reino de Deus possa se alastrar, porque na verdade, irmãos, não adianta a gente cruzar os braços e achar: Jesus está voltando, eu não preciso fazer mais nada. Não. Justamente por ele estar voltando que a gente tem que fazer mais. Justamente porque o cenário está propício para o apocalipse, que a gente tem que usar todas as armas espirituais, e as armas da nossa milícia não são carnais, mas são sim poderosas em Deus. Nós temos visto o que está acontecendo nos Estados Unidos. Domingo ainda eu falei disso aqui na igreja. Em Nova York aprovou a lei para abortar a criança até o momento do nascimento. Nasceu, olhou para a cara, não gostou? Pode matar. Aprovaram a lei dizendo que, na verdade, se ainda não foi registrado, ainda não existe. Como assim? Olha que ponto chega, que absurdo que chega. Tanto é que até a própria organização pró-aborto está contra. Porque é assassinato. Estão querendo chamar o assassinato de aborto.
Só que os pastores que não aceitam estão se unindo, tem de em 100 dias ininterruptos de 24 horas de adoração, começando de Kansas City e assim por diante, Illinois, Chicago e tudo mais, eles vão passar essas 100 dias ininterruptos de 24 horas de adoração por toda a nação, levantando um altar ao Deus Todo-Poderoso. Porque entenderam que essa batalha não é política, entenderam que essa batalha é briga de altares, é guerra de altares. Levantamos um altar a Deus, o diabo vai lá e levanta um altar a Satanás. Agora, o altar que for mais alimentado é o altar que domina a atmosfera. Então, o diabo coloca alguns altares. Muitas vezes ele faz um obelisco, muitas vezes ele faz imagem para ser adorada, idolatrada, ou muitas vezes ele coloca um símbolo dentro de alguma região, ou até um templo pagão com sacrifícios humanos, ou muitas vezes o cemitério. Então são altares malignos aonde muitas vezes ele é cultuado. É interessante a gente fazer esse mapeamento de batalha espiritual. Quando a gente mapeia toda a região da igreja, fica bem claro essa visão, fica bem nítida essa visão. E por que a igreja muitas vezes não consegue dominar aquele território? Tem regiões que a gente abre igreja que não vai. Tem regiões que nem tem igreja. Mas de repente já começa um ponto de pregação, já explode. Você põe outro ponto de pregação do lado, explode também. Tem regiões que a gente observa que tem 5, 6 igrejas na mesma rua. Por quê? Porque o céu já está aberto. Agora tem região que não penetra. E por que essa resistência? Pela divisão da igreja. Porque se houver a unidade da igreja, as portas do inferno não podem prevalecer. Todo mundo sabe que Nova York é modelo para muitas nações. Então, quando isso foi aprovado, foi quinta ou sexta-feira passada, Deus me trouxe à memória todo o cenário bíblico que isso aconteceu. Moisés estava para nascer, Faraó mandou matar todos os meninos. Moisés estava sendo gerado. Peraí, não tinha ultrassom, não dava para saber se era menino ou menina. Então, quando que matava? Nasceu, é menino, mata. Não é o mesmo cenário se replicando novamente? Mudou a tecnologia, hoje tem ultrassom, tem uma série de coisas, mas na verdade a gente observa o quê? O tempo se aperfeiçoou, mas os demônios são os mesmos. Interessante que Faraó mandou matar os meninos que nascessem das hebreias. Por quê? Porque era semente. Agora, quando Jesus vai nascer, Satanás incitou Herodes para fazer a mesma coisa. Espera aí, um novo rei está nascendo? Não, vamos matar todos que têm de 2 anos para baixo. Então você observa que os mesmos velhos demônios têm agido com as mesmas estratégias satânicas. A referência bíblica que nós observamos, tanto de Moisés quanto de Jesus, narra exatamente que tinha que tirar a vida dos meninos. Por quê? Primeiro, Moisés, um libertador. Jesus, não tem nem o que falar. O que isso me mostra? Que está se levantando, ou está nascendo, está sendo gerado a geração do avivamento. Para a atmosfera querer matar as crianças dessa geração, é porque a semente do avivamento já está no ventre. Então isso me demonstra que nós somos a geração do avivamento. Agora, a questão é, Deus pode mudar, não um só homem, uma família, uma igreja, mas Deus pode mudar uma nação, através da palavra que liberar um servo de Deus ungido, você. Através da tua vida, Deus pode transtornar os planos de Satanás.
Deus pode te usar com uma palavra para mudar o destino. E é justamente por essa unção profética que está para ser desatada, que o diabo está colocando desânimo nos pastores, desmotivação, intriga, problemas ou enfermidades. Por que estamos sendo assolados nesses últimos dias? Para tentar impedir uma voz profética. Mas eu tenho que crer que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Deus vai levantar os pastores de hoje. Deus vai te usar para liberar palavras proféticas que vai mudar destino. Deus vai te levantar para poder liberar sentenças proféticas que vai liberar e vai desatar uma unção profética sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua igreja, teu ministério, teu chamado. Você tem que acreditar na palavra profética que vai sair da tua boca. Chegou a hora de você pegar tudo que te indignou e se levantar como uma voz profética para sentenciar, se levantar como uma voz profética e dizer basta. Elias pegou tudo que estava indignando ele e disse: já basta, Senhor, não chova mais, senão segundo a minha palavra. Então Elias, ele se levanta numa indignação. Por isso que no Novo Testamento nós vemos que não vos conformeis com este mundo. Não é para você se conformar, se acomodar. Estamos no fim dos tempos mesmo. Mas a verdade apontava para algo espiritual. A sua esterilidade espiritual pode acender uma chama, uma paixão suficiente para você mudar aquilo que te frustra. O que você não aguenta mais? A revolta de Moisés de ver o seu povo escravizado e ver um soldado egípcio torturando um hebreu, fez com que Moisés se levantasse para tirar o povo do Egito. Só que aí ele vai, não controla a indignação e mata o cara. Retarda a bênção e a promessa de Deus 40 anos. Mas Deus não volta atrás na sua promessa. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. 80 anos. Ele se aproxima de uma sarça que ardia e não se consumia. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vai lá, tira o meu povo do Egito. Agora, Senhor. Agora eu já estou velho, agora eu já estou pesado de línguas, agora não dá mais. Vai, volta lá e sentencia. Cada uma das 10 pragas era aquilo que o Egito tinha como ídolo. Cada uma das 10 pragas era o que eles tinham como Deus. Desde o piolho, sapos. Então a gente observa o quê? Deus queria fazer algo. O cálice do Egito já tinha se enchido. Mas para Deus fazer algo, precisa ter alguém na terra que libere uma palavra. E esse alguém hoje é você. Então, nós temos que entender: a igreja ela pode ser mudada, a cidade ela pode ser transformada. Pois que não conseguiu, desistiu do Islã e entrou para as Farc.
foi pior. Mas depois que não conseguiu, se converteu. Só que com modelos errados. Foi pior ainda. Ele queria usar todo o conhecimento para o mal. Então nós temos que observar, e agora Deus levantou ele como um servo de Deus. Então nós temos que observar que o cenário que nós vivemos pré-anuncia a atmosfera espiritual. Qual cenário de 2019 que te indignou? O que você não aceita mais de 2019? O Brasil ainda não viveu um avivamento genuíno. O Brasil não sabe o que é um avivamento genuíno. Acontece gotas de avivamento e o povo já acha que está no auge do avivamento. Não. Gente, o avivamento genuíno fecha os bares, fecha os prostíbulos. O avivamento genuíno, as pessoas passam na rua e são atraídas pelo poder de Deus e se lançam. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Quando a gente estuda as histórias dos avivamentos e começa a idealizar, meu Deus, isso pode acontecer hoje, isso pode acontecer no Brasil, e isso pode acontecer através da tua vida. Não espere alguém se levantar para avivar. O avivamento tem que começar em você. Então a importância de nós entendermos que o diabo tem usado todas as armas, porque ele sabe que algo no mundo espiritual, na atmosfera espiritual, já está sendo liberado, já está sendo desatado. Eu tenho tido algumas reuniões com alguns pastores dos Estados Unidos, e eles têm tido a consciência que a unção está no hemisfério sul. Por causa do que está acontecendo na igreja brasileira, nós que estamos inseridos dentro, muitas vezes não conseguimos enxergar o mover que já está acontecendo. Mas quando nós observamos Europa, por exemplo, o esfriamento, a apostasia, os magníficos templos sendo vendidos para bar ou sendo tomados por catedrais islâmicas, locais que foram berços de avivamentos, berços do evangelho e que hoje estão como monumentos apenas. Precisamos reagir, precisamos nos conscientizar, precisamos nos posicionar diante do dia que nós estamos vivendo hoje. Os céus estão abertos sobre a nação brasileira. Há uma resistência, mas essa resistência vai ser vencida a partir do momento que houver unidade, a partir do momento que houver jejum, oração, quebrantamento, a partir do momento que nós nos posicionarmos como ministros, como autoridade da região que a gente pastoreia, para poder estabelecer o reino de Deus naquele local, para poder declarar que ali é chegado o reino dos céus, para poder mudar essa história. Ao invés de nós nos envolvermos com toda essa situação que o diabo quer, de crises, de neuras, de depressões, de frustrações, nós temos que agir contra isso. Então precisamos hoje, mais do que nunca, de levantar uma voz profética, precisamos mais do que nunca proclamar, precisamos mais do que nunca declarar, né? Nós vamos ter a partir de amanhã o 13º Proclama São Paulo, e nesses 13 anos o que nós temos clamado é avivamento, avivamento, avivamento. Vamos ter culto amanhã, sexta, sábado, manhã, noite, no domingo, manhã e noite, mas com o foco justamente de proclamar um novo tempo, declarar um novo tempo, para os pastores, para os líderes, para os ministros. É hora de o Senhor levantar um exército, é hora do Senhor alistar um pelotão, é hora do Senhor realmente preparar um povo, ou usar o povo que já está preparado
Então, nós vamos ver movimentos sendo iniciados nesses dias de intercessores na madrugada, os intercessores das 3, os intercessores das 4, os que vão fazer vigílios, que vão fazer jejum. É hora de nós levantarmos um pelotão para clamar meia-noite, um pelotão para clamar meio-dia, contra a assolação do meio-dia. Então é hora realmente de nós usarmos todas as armas espirituais. Chegou a hora de nós avançarmos. Não é hora de retroceder, não é hora de acovardar, é hora de você interceder, é hora de você liberar os dons proféticos sobre a tua igreja, sobre o seu ministério. É hora de você preparar o teu pelotão para poder enfrentar a guerra, para poder avançar e tomar o território por herança. Então, para isso, nós entendemos que Deus só usa aquele que está sedento, aquele que está faminto, aquele que está realmente com sangue nos olhos, né? Aquele que está realmente, pegou toda a indignação e quer fazer alguma coisa para mudar aquilo que indignou. Então, na verdade, Deus está enojado de uma igreja natural, uma igreja morna, né? O mundo está se perdendo e as pessoas estão de braços cruzados dizendo: não, é últimos tempos, é apostasia. Não! Enquanto a igreja está na terra, ainda tem algo a ser feito e tem alguém a ser alcançado. Enquanto a igreja está na terra, nós temos que fazer alguma coisa. Então, na verdade, Deus te salvou para você ser um instrumento do Espírito Santo de Deus para salvar outras vidas. Para você ser um instrumento do Espírito Santo para alcançar outras vidas, para liberar uma palavra a outras vidas. Deus te fez templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Deus estava ministrando em mim uma dessas noites. Se nós começarmos a imaginar o tabernáculo do Antigo Testamento, de Moisés, a tenda de Davi, não, mas o templo de Salomão é uma réplica melhorada do tabernáculo, tinha 3 ambientes. Tinha o átrio exterior, tinha o lugar santo e tinha o santo dos santos. Agora, se nós somos o templo do Espírito Santo, nós temos 3 ambientes. Temos o átrio, temos o lugar santo e temos o santo dos santos. Muitas pessoas vão adorar só no átrio. Só que átrio, lugar santo e santo dos santos, como templo do Espírito Santo que somos nós, seria na verdade o corpo, a alma e o espírito. Há muitas pessoas que estão satisfeitas em ficar só na adoração do corpo, do átrio. Outras pessoas já estão entrando na esfera de uma adoração da alma. Mas o propósito de Deus para a tua vida é que você entre no Santo dos Santos e você o adore em espírito e em verdade. 3 ambientes. Então a importância de entendermos que no coletivo da igreja, muitos vão ficar numa adoração só externa, só física, só do corpo. Poucos vão adentrar uma adoração consciente. E menos ainda vão adentrar uma adoração em espírito e em verdade. Mas o nosso papel como sacerdotes é levar o povo ao santo dos santos, levar o povo a adorar em espírito e em verdade. Para nós podermos tomar a região, precisamos usar as armas espirituais. Se quisermos um avivamento, nós temos que nos envolver. Se quisermos um avivamento, nós precisamos começar a fazer atos proféticos. Olhar para a região que você está e estabelecer que ali o reino de Deus vai ser implantado. Rodear a praça que ficam os dependentes químicos, rodear o hospital, rodear as escolas. Estados Unidos iniciou um movimento de adolescentes e jovens para pregar nos intervalos de lanche das escolas.
agora, recentemente. E os diretores disseram, não, aqui a gente não quer nada de religião. Tudo bem, olha, a gente queria orar, abençoar, para não acontecer coisas piores. E de repente começou a acontecer um monte de coisa pior. Ai, por favor, vem aqui orar. Aí chamaram. Gente, nos intervalos de lanche, adolescentes estão sendo curados, adolescentes estão jogando as drogas, adolescentes estão caindo num quebrantamento, e a glória de Deus começou a visitar as escolas. Precisamos tomar uma atitude, não podemos aceitar passivamente o que as filosofias, ideologias transtornaram a mente de muitas pessoas. É hora de nós prepararmos os nossos jovens e adolescentes para que possam ser luz lá dentro e possam transformar essa realidade, possam mudar essa realidade. Interessante que Deus disse a Gideão: todo aquele que tiver com medo, for covarde, manda embora para sua casa. E Deus não conta com os covardes. Segunda parte, Deus disse a Gideão: todo aquele que se sacia na água natural e não vigia, manda embora para sua casa. Eu creio que Gideão deve ter pensado: mas vai sobrar alguém? De 32 mil, você ter só 300? Parece que você não tem nada. Muitas vezes a gente vê o espaço e não imagina o potencial de cada um. Só que aqueles 300 eram obedientes, submissos, vigilantes e espirituais. E com aqueles 300, Deus deu uma estratégia que os homens não podiam imaginar. Com aqueles 300, chofar na mão, trombetas na boca, tocha acesa na outra mão, eles puderam colocar o vaso. Quando o vaso se quebrou, a tocha apareceu e o cântaro foi tocado, ou a trombeta foi tocada. O cântaro é as nossas vidas. Dentro dele tem que estar o Espírito Santo de Deus aceso. Só que a tocha só pode aparecer a hora que o vaso se quebra. A tocha só pode aparecer a hora que a gente se quebranta. E a hora que a gente se quebranta, a palavra tem que ser proferida e o chofar tem que ser tocado. É um novo tempo, uma nova unção, uma nova década, né? Não só um novo ano, mas uma nova década. E eu creio que o melhor de Deus está por vir sobre a igreja brasileira, e nós temos orado e declarado que os pastores dessa última hora vão viver a realização do projeto de Deus, vão viver a realização dos sonhos. Os ministros do altar vão viver um novo tempo de glória, um novo tempo de destravamento. Para isso, onde estão os Elias e onde estão os Eliseus? Onde estão as vozes proféticas para se levantar no deserto e para poder alinhar todas as coisas? Feche seus olhos. O que é que te indignou ministerialmente? Qual a tua maior indignação em 2019? O que você não aceita mais? E o que você vai profetizar para mudar essa realidade? Você que quer pegar essa indignação e liberar um decreto profético, vai se colocando em pé. Em nome de Jesus. Você é a voz profética dos dias de hoje. Você é a voz profética
que a atmosfera espiritual está esperando ouvir. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. Ele te deu poder e autoridade. Começa a usar essa autoridade no nome de Jesus e começa a declarar: essa situação vai mudar, essa escassez vai mudar, essa falta financeira vai mudar, essa realidade conjugal vai mudar, essa realidade dos filhos vai mudar. Deus vai converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Essa frieza espiritual dos seus membros vai mudar, em nome de Jesus. Essa falta de envolvimento vai mudar, em nome de Jesus. Essa falta de estratégias, falta de direção, de revelação, vai mudar, em nome de Jesus. Deus não te chamou para ser uma terra seca. Deus te chamou como solo frutífero, terra fértil, em nome de Jesus. Qual é o projeto inicial que você abortou? Qual é o sonho inicial de ministério que você abriu mão? Deus te dá chance hoje de gerá-lo novamente. Deus te dá chance hoje de chamar a existência. Aramaya Sheriandoriamanaya sou. Pai, eis aqui os ministros dessa geração, Senhor. Eis aqui a voz profética dos dias de hoje, meu Pai. Eis aqui apóstolos, bispos, profetas, ó Pai, pastores. Eis aqui ministros, evangelistas, meu Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos agora que nós possamos, ó Pai, a cada dia estar alinhado com o Teu propósito, para que possamos liberar a voz profética, para que possamos liberar a palavra, Senhor, rema. Em nome de Jesus, ó Pai, eu declaro ministérios frutíferos, eu declaro, ó Pai, crescimento sobre cada pastor, sobre cada ministro, sobre cada servo e serva tua aqui, Senhor. Nós chamamos a existência, haja realização do projeto, haja realização dos sonhos. Esse sonho não vai morrer, esse projeto não vai morrer, em nome de Jesus. Pai, que os teus filhos possam viver a realização do chamado ministerial, em nome de Jesus. Repreendemos agora toda a resistência do inferno, repreendemos agora, Senhor, todo espírito de sequidão, todo espírito de esterilidade, todo espírito de escassez, ó Pai, todo espírito de apostasia, de esfriamento espiritual, seja dissipado agora, no nome de Jesus, ó Pai. Levanta os teus filhos como voz profética, levanta os teus filhos como voz profética, voz a profetizar rios no ermo, em nome de Jesus. O deserto florescerá, Senhor, o deserto florescerá. O vale de ossos secos, o Senhor vai levantar um grande exército. Ah, vento que vem dos quatro cantos, sopra, sopra, aviva o teu povo, Senhor, aviva o teu povo, Senhor. Dá estratégias, dá direção, dá revelação. Abre, ó Pai, a visão espiritual, em nome de Jesus, ó Pai. Nós clamamos, vem Santo Espírito, vem Santo Espírito, ser renovado nessa tarde. Dá liberdade ao Espírito Santo de Deus, dá liberdade ao Espírito Santo de Deus. Não segure, não retenha o Espírito. Você que fala em línguas, começa a ministrar em línguas. Dá liberdade ao Espírito Santo de Deus. Aviva, Senhor, a tua obra, aviva, Senhor, o chamado, aviva, Senhor, os dons. Vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre esse lugar. Em nome de Jesus, ó Pai. Tira, Senhor, toda cegueira espiritual. Abre a visão espiritual, dá autoridade, dá revestimento. Ah, Deus de poder, renova as forças. Levanta aquele que está caído, aquele que estava desanimado, aquele que não tinha nenhuma motivação, aquele que estava cansado, fadigado. Eu repreendo agora toda fadiga, repreendo agora todo cansaço, repreendo agora em nome de Jesus todo roubo de estratégia, todo roubo dos pensamentos, todo roubo de energia. Seja repreendido agora no nome de Jesus, no nome de Jesus. Dá liberdade ao Espírito Santo. Ser cheio, ser cheio, ser cheio, ser cheio, ser cheio. Em nome de Jesus.
Um novo tempo de Deus está surgindo. Um novo tempo de Deus sobre a tua vida. Um novo tempo de Deus sobre o teu ministério. Um novo tempo de Deus sobre o seu casamento. Um novo tempo de Deus sobre a vida dos teus filhos. Um novo tempo de Deus sobre cada departamento na tua igreja. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Aviva os teus ministros, ó Pai, aviva os teus ministros, Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos plenitude do Espírito, plenitude do Espírito. Vem, Santo Espírito, e sopra sobre esse lugar. Vem, Santo Espírito, e aviva a tua obra. Vem, Santo Espírito, e aviva os teus ministros. Pai de poder, a começar do altar acende a chama. A começar do altar acende a chama. Não deixa apagar o pavio que fumega, Senhor. Em nome de Jesus, vai repreendendo todo o roubo dos sonhos, vai repreendendo todo o roubo das estratégias. Em nome de Jesus nós repreendemos agora toda palavra contrária, todo espírito de falência. Repreendemos agora todo demônio de depressão, em nome de Jesus. Todo espírito de comiseração, saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Renova as forças dos teus servos, Senhor. Renova as forças, renova a saúde, meu Deus. Em nome de Jesus, repreendemos todo ataque na saúde, todo ataque na mente. Na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos agora todo trabalho de feitiçaria, bruxaria, encantamento. Em nome de Jesus, seja repreendido e desfeito agora. Na autoridade do nome de Jesus, eu declaro agora um novo tempo sobre o ministério dos teus filhos, ó Pai. Avanço, crescimento, multiplicação. Deus de aliança e bondade, nós declaramos agora, Senhor, assim como o Senhor multiplicou a farinha, assim como o Senhor multiplicou o azeite, multiplica agora, em nome de Jesus, ó Pai. Renova a esperança, renova as forças, dá estratégia, dá direção, Espírito Santo de Deus. Clamamos agora, Senhor, em nome de Jesus. As armas que estavam largadas, ó Pai, que os teus filhos possam retomar armas, em nome de Jesus, sejam renovados em estratégias. Reveste a tua igreja, reveste os teus ministros com a armadura de Deus. Eu declaro capacete da salvação para este tempo, couraça da justiça, cinto da verdade, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, escudo da fé e espada do Espírito, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, repreendemos, amarramos toda confusão, em nome de Jesus, e declaramos agora: ser livre, em nome de Jesus. Ser livre, em nome de Jesus. Dá um abraço aí, 1, 2, 3, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Só existem duas maneiras